O mundo mudou. Posso senti-lo na água. Posso senti-lo na terra. Posso senti-lo no ar. Mas nem tudo que havia está perdido, pois ainda há vida nos que leram e assistiram. Preparem-se, pois a árvore dourada do centro-oeste ainda floresce. Era hora de ser audacioso e rápido, pois apesar de Turambar e Hunter terem escapado à rajada por não estarem exatamente na trajetória de Glorung, ainda assim tinham de chegar até ele antes que atravessasse. Do contrário, fracassaria toda sua esperança. Assim, sem se importar com o perigo, Turambar moveu-se ao longo do penhasco para se postar debaixo dele. Mas eram tão mortíferos o calor e o mau cheiro que ele cambaleou e teria caído se Hunter, seguindo-o com arrojo, não o tivesse agarrado pelo braço. Grande coração, feliz foi a escolha que te tomou por ajudante, Disse Turambar. Porém, enquanto falava, uma grande pedra despencou de cima e atingiu Hunter na cabeça. Ele caiu na água e assim teve seu fim, um dos mais valiosos da casa de Haller. Então Turambar exclamou: ai de mim, é maléfico caminhar na minha sombra. Por que procurei auxílio? Agora estás só. Ó Senhor do Destino, como deverias ter sabido o que seria. Agora persegue tua conquista a sós. Então reuniu toda sua vontade e todo o seu ódio do dragão e de seu mestre, que pareceu-lhe que de repente encontrava uma força no coração e no corpo que não conhecia. Escalou o penhasco de pedra em pedra e de raiz em raiz, até que por fim se agarrou a uma árvore delgada, que crescia pouco abaixo da beira do abismo, e apesar de ter a sua copa destruída, ainda se firmava pelas raízes. No momento em que se equilibrava numa forquilha de seus galhos, a parte mediana do corpo do dragão passou sobre ele e, excessivamente pesada, oscilou quase sobre sua cabeça antes que Glorung conseguisse erguê-la. Era pálida e enrugada a sua face inferior e toda umedecida por um limo cinzento, ao qual se havia aderido toda a sorte de imundícia e exalava o odor da morte. Turambar, então, sacou a espada negra de Beleg e golpeou para cima com toda a força de seu braço e de seu ódio, e a lâmina mortífera, longa e voraz, penetrou o ventre do inimigo até seu punho. Glaurung, ao sentir a pontada da morte, soltou um ruído que abalou todas as florestas e deixou pasmos os vigias de Nemgeret. Turambar cambaleou como que golpeado, deslizando para baixo, e sua espada lhe escapou da mão e permaneceu fincada no ventre do dragão. Pois Glaurung, num grande espasmo, curvou para cima toda a sua massa trêmula e arremessou-a por sobre a ravina. Ali, na margem oposta, ele se contorceu, berrando, chicoteando e enrolando-se em agonia, até destruir um grande espaço em toda a sua volta. Por fim deitou-se ali, em meio à fumaça e à ruína, e parou de se mexer. Turambar aferrou-se às raízes da árvore, aturdido e quase arrasado. Lutava consigo mesmo e obrigava-se a seguir em frente, e meio deslizando, meio escalando, desceu até o rio e arriscou outra vez a perigosa travessia, às vezes engatinhando com mãos e pés, agarrando-se, cegado pelo borrifo da correnteza, até por fim alcançar a outra margem, e subiu exausto pela fenda por onde tinha descido. Assim, acabou chegando ao lugar onde caíra o dragão moribundo. Contemplou sem piedade o inimigo derrotado e alegrou-se. Ali jazia Glaurung, de mandíbulas escancaradas, e todos os seus fogos se haviam apagado. Seus olhos malignos estavam cerrados. Estava estendido em pleno comprimento, de lado,
e trazia o punho de Gurtang espetado no ventre. O coração de Turambar se regozijou dentro dele, e apesar de o dragão ainda respirar, ele decidiu recuperar a espada, que se antes já tinha muito valor, agora lhe valia todo o tesouro de Nargothrond. Revelaram-se verdadeiras as palavras ditas quando fora forjada, de que nada, grande ou pequeno, haveria de viver depois de mordido por ela. Aproximando-se do inimigo, Turambar pôs-lhe o pé no ventre e, agarrando o punho de Gurtang, usou sua força para arrancá-la. Exclamou em escárnio das palavras de Glorung em Nargothrond: Salve, lagarto de Morgoth! Em boa hora outra vez. Morre agora, e que a treva te leve. Assim está vingado Turin, filho de Húrin. Então arrancou a espada com o puxão, e quando o fez, um jorro de sangue negro lhe caiu na mão, e sua carne foi queimada pelo veneno de tal modo que ele soltou um forte grito de dor. Diante disso, Glorung se mexeu, abriu os olhos perniciosos e olhou Turambar com tal malícia que este acreditou ter sido atingido por uma flecha. Por isso e pela dor do ferimento na mão, ele desmaiou e ficou deitado como um morto ao lado do dragão, com sua espada debaixo dele. Os berros de Glorung chegaram até a gente de Nengiri, que encheu-se de terror quando os vigias enxergaram de longe a grande ruína e queimada causadas pelo dragão e seus espasmos. Acreditaram que ele pisoteava e destruía os que o tinham atacado. Então desejaram que fossem mais longas as milhas que se interpunham, mas não se atreveram a deixar a elevação onde se reuniam, pois se lembravam das palavras de Turambar de que, se Glorung vencesse, iria primeiro a Efelbrandir. Portanto, vigiaram, temendo algum sinal de seu deslocamento, mas nenhum teve a audácia de descer e buscar notícias no local da batalha. Ninel ficou sentada imóvel, apesar de estremecer e de não conseguir sossegar os membros, pois quando ouviu a voz de Glorung, seu coração morreu com seu íntimo, e ela sentiu que a treva outra vez se arrastava sobre si. Foi assim que Brandir a encontrou, pois afinal ele alcançara a ponte sobre os cérebros, lento e exausto. Por todo o longo caminho solitário, ele claudicou com a muleta, e eram pelo menos 5 léguas desde sua casa. O medo por Ninel o impelira, e agora as notícias que ouviu não eram piores do que temia. O dragão atravessou o rio. Dizia-lhe: O Espada Negra está morto e todos que foram com ele. Então Brandir se postou junto a Ninel e avaliou sua penúria. Ansiava por ela, mas o que pensou foi: o Espada Negra está morto e Niniel vive. E estremeceu, pois subitamente parecia fazer frio junto às águas de Nengiri. Lançou seu manto sobre Ninel, porém não encontrou palavras para falar, e ela nada disse. O tempo passou, e Brandir permanecia de pé ao lado dela, em silêncio, espiando a noite e escutando. No entanto, nada podia ver, e não ouvia nenhum som, a não ser a queda das águas de Nengiri. E pensou: certamente Glorung já partiu e entrou em Brethil. Porém, já não sentia mais pena de seu povo, tolos que haviam zombado do seu conselho e o tinham desprezado. Esperemos que o dragão vá para Amon Obel, e então haverá tempo para fugir e levar Niniel daqui. Só não sabia para onde, pois jamais viajara para além de Brethil. Finalmente inclinou-se e tocou o braço de Ninel, dizendo-lhe: o tempo passa, Niniel. Vem, chegou o momento de partir. Se me permitires, conduzir-te-ei. Então ela se ergueu em silêncio, tomando-o pela mão, e cruzaram a ponte e desceram pela trilha as travessias do Teiglin. Os que os viram movendo-se como sombras no escuro não sabiam quem eram, e não se importaram. E quando haviam avançado um pouco através das árvores silenciosas, a lua ergueu para além de Amon Obel, e as clareiras da floresta se encheram de luz cinzenta. Então Ninel se deteve e disse a Brandir: é este o caminho? E ele respondeu: quem sabe qual é o caminho, pois toda a nossa esperança em Brethil morreu.
Não nos resta nenhum caminho a não ser o de escapar ao dragão e fugir para longe dele enquanto é tempo. Níniel fintou admirada e disse: Não te ofereceste para me conduzir até ele? Ou quererás iludir-me? O Espada Negra era o meu amado e o meu marido, e me vou apenas para encontrá-lo. Que outra coisa podia pensar? Tu podes fazer como quiseres, mas eu devo apressar-me. Quando Brandir se deteu por um momento, pasmo, ela fugiu. Ele a chamou dizendo: Espera, Niniel, não parta sozinha. Não sabe o que encontrarás. Irei contigo. Mas ela não lhe deu atenção, e partiu então como se o sangue que antes estivera frio a queimasse, e ele, apesar de segui-la como podia, logo a perdeu de vista. Então maldisse seu destino e sua fraqueza, mas não quis retornar. A lua se erguia branca no céu, e estava quase cheia, e quando Níniel desceu do planalto para a área próxima ao rio, pareceu-lhe que se lembrava daquele lugar e o temia, pois chegara às travessias do Teiglin, e Hodenalef erguia-se diante dela, pálido ao luar, como uma sombra negra atravessando-o de lado a lado, e do túmulo vinha um grande pavor. Então ela se voltou com um grito e fugiu para o sul ao longo do rio, jogando longe a capa enquanto corria, como quem lança fora uma treva que se pega a ela. E por baixo estava toda trajada de branco, reluzindo ao luar, revoando entre as árvores. Assim Brandir a viu do alto da encosta e virou-se para cruzar seu caminho se pudesse. Ao encontrar por acaso a estreita vereda que Turambar usara, que saía da estrada mais trilhada e descia abruptamente para o sul rumo ao rio, finalmente viu-se pouco atrás dela. No entanto, por mais que a chamasse, ela não lhe dava atenção, ou não o ouvia, e continuava avançando. Assim, aproximaram-se da floresta junto a Cabe de Naras e do local da agonia de Glorung. A lua já pairava no sul, longe das nuvens, e o luar era frio e límpido. Ao chegar à beira da ruína que Glorung provocara, Níniel viu seu corpo que ali jazia, e contemplou seu ventre cinzento ao luar. No entanto, a seu lado, jazia também um homem. Então, esquecendo o medo, correu pelo meio dos destroços fumegantes, e foi ter com Turambar. Ele estava caído de lado, com a espada debaixo dele, mas tinha o rosto lívido como a morte sob a luz pálida. Então lançou-se sobre ele e, chorando, beijou-o. Pareceu-lhe que ele respirava vagamente, mas pensou ser apenas um artifício de falsa esperança, pois estava frio e ele não se movia, além de não lhe responder. Ao afagá-lo, ela descobriu que sua mão estava enegrecida, como se tivesse sido chamuscada, e lavou-a com suas lágrimas, e rasgando uma tira das vestes, fez-lhe uma atadura. Ainda assim, ele não se mexia ao seu toque, e ela o beijou de novo e gritou em voz alta: Turambar, Turambar, volta, ouve-me, desperta, é Niniel. O dragão está morto, morto, e só eu estou aqui a teu lado. Mas ele nada respondeu. Seu grito foi ouvido por Brandir, que chegara à beira da ruína. Porém, no momento em que se adiantou na direção de Níniel, deteve-se e ficou imóvel. Porque diante do grito de Níniel, Glorung se agitou pela última vez, e um tremor lhe perpassou pelo corpo. Abriu em fenda os olhos malignos, e o luar reluziu neles quando falou ofegante: Salve, Nianor, filha de Húrin. Encontramos outra vez, antes do fim. Dou-te a alegria de afinal encontrares teu irmão, e agora has de conhecê-lo. Aquele que esvaqueia no escuro, traiçoeiro com os inimigos, desleal com os amigos.
inimigos e maldição de sua família. Turin, filho de Húrin, mas o pior de todos os seus atos, has de sentir em ti mesma. Então Nienor sentou-se como que aturdida, e Glorung morreu. Com sua morte, o véu de sua malícia desprendeu-se dela, e toda sua lembrança ficou límpida à sua frente. Dia após dia, pois ela também não esquecera nada do que lhe havia acontecido desde que jazera em Hodeneleth. Todo o seu corpo estremeceu de horror e angústia. Brandir, que tudo ouvira, ficou estarrecido e se encostou em uma árvore. Então, de repente, Nienor se ergueu num sobressalto, e de pé, pálida como um espectro ao luar, baixou os olhos para Turin e exclamou: Adeus, ó, 2 vezes amado, a Turin Turambar Turum Ambartanen, Senhor do destino, pelo destino dominado. Ó, feliz por estares morto. Então, enlouquecida pelo sofrimento e pelo horror que se apossara dela, fugiu ensandecida daquele lugar, com Brandir cocheando atrás dela e gritando: Espera! Espera, Niniel! Por um momento ela se deteve, olhando para trás com olhos arregalados. Esperar! Exclamou. Esperar! Esse foi sempre o teu conselho. Quem me dera tê-lo seguido. Mas agora é demasiado tarde, e mais não esperarei sobre a Terra-média. Tendo dito isso, correu à frente dele. Rapidamente chegou à beira de Cabe-Denaras, e lá parou para contemplar as águas ruidosas, exclamando: Água! Água! Recebe agora, Niniel Nienor, filha de Húrin! Luto! Filha enlutada de Morwen! Recebe-me e leva-me para o mar! Com essas palavras, lançou-se da beira, um lampejo de branco tragado pelo escuro abismo, um grito perdido no rugido do rio. As águas do Teglin continuaram fluindo, mas Cabe-Denaras não existia mais com esse nome. Cabe-Naeramar, o salto do destino terrível, foi como os homens o chamaram depois disso, pois nenhum cervo saltaria mais ali. Todos os seres vivos o evitavam, e nenhum homem caminhava às suas margens. O último dos homens a olhar para o interior de sua treva foi Brandir, filho de Randir. E ele se voltou horrorizado, pois seu coração desanimou, e apesar de ter passado a odiar a vida, não pôde encontrar-se ali com a morte que desejava.